Fala, investidor e investidora, sejam bem-vindos ao canal Geografia Investida. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a Eletrobras, a pedido de alguns inscritos no canal. E primeiro de tudo, o que a gente precisa saber sobre a Eletrobras? Além dela ser a maior elétrica do ramo no Brasil, ela tem três tickers aqui, sendo que Elet6 e Elet5 não tem tag along, beleza, pessoal? Então, vocês esqueçam esses caras e você foque na Elet3, é onde tem o maior número de papéis negociados hoje, tá? Bom, então, antes da gente entrar no balanço da empresa, é importante, como toda empresa de voltada ao governo, recentemente desestatizada, existe sempre aquele risco do governo querer influenciar demais as decisões da companhia, seja por motivo político, seja por um motivo econômico, ou para fazer populismo, enfim. Mas, dado o estatuto da empresa, o artigo 6, ele nos diz o seguinte, né? É vedado a qualquer acionista ou grupo de acionistas brasileiro ou estrangeiro, público ou privado, então vou deixar frisar aqui público ou privado, o exercício do direito a voto em número superior ao equivalente a 10% do percentual de total de ações em que se dividir o capital votante da Eletrobras, independente da sua participação no capital social total. Ou seja, se o governo tiver mais do que 10% de participação, ele só tem direito a voto num peso de 10%, né? E ainda dizem aqui no parágrafo único, com as ações preferenciais da Eletrobras, passam a conferir direito a voto nos termos do artigo 111, inciso 1º da Lei das Sociedades por Ações. A limitação constante no caput desse artigo 6º abrangerá tais ações preferenciais de forma que todas as ações detidas pelo acionista ou grupo acionista que confira o direito a voto em relação a uma determinada deliberação, sejam elas ordinárias ou preferenciais, sejam consideradas para fins de cálculo nos números de votos conforme o caput deste artigo. Então, mesmo que eles tenham lá um monte de ações PN, vai entrar na mesma história, né? E aí o artigo 7º, o que eles dizem? É vedada a celebração de acordos de acionistas visando regular o exercício do direito a voto em número superior a correspondente percentual de 10%. Ou seja, não pode fazer um acordo entre os cotistas, né? Então, eles não podem forçar os cotistas a esse tipo de acordo. Então, isso daqui já dá uma segurança para que muitas pessoas que tinham um certo receio, né? Então, teve um certo receio na Petrobras, na época do Petrolão, teve um certo receio aí na Braskem, existe esse certo receio aqui em Furnas, né? Mas a gente viu aqui então que o próprio estatuto já coíbe esse tipo de prática que era outrora muito comum, beleza? Bom, então a gente vai então para a nossa apresentação de junho. E o que eu vou levantar aqui então, né? A Eletrobras, como alguns sabem ou não, ela é a maior empresa do setor elétrico do Brasil. Ela constitui aí em torno, tá, pessoal, do market share aí, uma participação de mercado de 1/4, tá? Um pouco mais, um pouco menos, vai depender muito da produção em gigawatts, tá? Mas é sempre mais ou menos em torno da faixa de 1/4 do mercado tá na mão da Eletrobras. E aí, o que eles estão trazendo para nós aqui? Foco na alocação de capital, previsibilidade do fluxo de caixa, sólida governança, então poder de voto limitado a 10%. Aí uma informação bem importante, 70% dos membros do conselho de administração são independentes, então não são por indicação política, não é isso? Escala sem precedentes, então maior empresa de geração e transmissão da Latinoamérica, maior no mundo de energia renovável fora da China, crescimento com geração de valor, então foco em ativos de transmissão próprios, disciplina financeira e transição energética, compromisso com o net zero até 2030, né? Então eles acabam, eles estão aqui reduzindo a sua participação em outras empresas que eles têm controle e estão vendendo ativos, como a gente vai ver, né? Então hoje a estrutura societária da Intelbras, da Eletrobras. Então a gente tem aqui 4 grandes grupos, tá? A gente tem Eletrosul na parte do sul, Eletrobras, Eletronorte, nós temos a Chesf e nós temos também participações na Eletronuclear,
e nós temos aqui uma parte em PID, beleza? Tudo isso junto, tá, pessoal? Isso aqui, na parte que a gente vai trabalhar hoje durante o vídeo, eles têm aqui, ó, 20 clusters de transmissoras, 12 clusters de hidrelétrica, 4 clusters de eólicas e um cluster de solar. E esses 62 SPS são parcerias, ou seja, eles são sócios em participações em outros tipos de usinas, com outros tipos de empresa, tá? SPE, para quem não conhece, o termo chama-se Sociedade de Propósito Específico. Isso é muito comum quando uma construtora, uma loteadora vai abrir um lote, eles acabam chamando sócios e se formam uma SPE, uma Sociedade de Propósito Específico. Então seria aqui a mesma história, tá? E aí, então, dos braços que a gente vai falar, então, Eletrolort, Eletrosul, Chesf e as participações acionárias que eles estão reduzindo, tá? Então, eles saíram de 80 em maio de 2022 para 62 em março de 25. Então, eles estão reduzindo essa participação sabiamente, né? Então, da parte de geração, eles possuem aí 2/3 da receita vindo da parte de geração e 1/3 da receita vindo da parte de transmissão. Nós já vamos ver o balanço do primeiro TRI, que o balanço do primeiro TRI foi muito ruim por conta do curtailment. Se vocês não viram ainda o vídeo da CEMIG, que eu falo bastante sobre o curtailment, vejam, tá? O que acontece? A maioria da produção de energia elétrica no Brasil ela é feita na região norte e nordeste, tá? E a maior parte do consumo é no sul e sudeste. E aí a gente precisa levar essa energia que está sendo produzida por uma fotovoltaica, por uma eólica, por uma hídrica no norte e nordeste aqui para o sudeste. Para isso, nós precisamos ver se o linhão que está mandando essa energia para cá já não está sobrecarregado. Caso esteja, então a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, vai lá e desliga essas usinas para evitar uma sobrecarga no sistema elétrico, que é o que já vem acontecendo desde a pandemia, tá? Então a ANEEL tem uma política deliberada de retirar essas grandes usinas da grid, da rede, para não haver problema de sobrecarga de energia, beleza? Bom, e aí eles reforçam aqui a parte da administração. Eu fui buscar, então fiz o dever de casa para fazer esse vídeo. Esse senhor, o presidente hoje, que é o senhor Ivan de Souza Monteiro, foi o grande responsável pelo turnaround aí, digamos assim, no Banco do Brasil. E o Banco do Brasil estava até então negociados a preços e ROIs muito, muito altos, né? Ele estava quase como se fosse um Itaú, né? Agora, a gente teve essa questão do agronegócio pontual, mas ele foi o grande responsável aí por trazer toda a eficiência dentro do Banco do Brasil e agora esse senhor Ivan, está como presidente, então, da Eletrobras, beleza? E aí, então, vamos dar uma olhada então nos números agora do primeiro TRI, né? O grande problema foi o seguinte, né? Eles até tiveram um aumento na receita bruta, né? Mas se vocês olharem, o lucro líquido caiu, despencou, né? Despencou, seja ele o lucro líquido IFRS, ou seja ele o lucro ajustado, despencou justamente por causa dessas questões de curtailment que eu comentei com vocês, como eles estão muito travados na parte de geração, então eles estão com 2/3 em geração, que proveniente dos lucros, eles acabaram tendo esse problema nesse curto prazo, né? E aí eles também estão fazendo dever de casa, estão reduzindo aí pessoal, máquinas, enfim, toda a questão de custos fixos, né? Eles estão tentando reduzir aí conforme o tempo vai passando, tá? Bom, então o que a gente pode esperar para os próximos anos, né? Um investimento bastante expressivo, porque eles vão começar a participar de alguns outros leilões para que possam resolver essa questão do curtailment, né? Então a gente está aqui no primeiro TRI de 25, eles estão gastando então em torno daí de 912 milhões e grande parte disso está vindo de infraestrutura, está vindo de transmissão, que são as partes mais delicadas do nosso mercado, né? E aí, ou eles já conseguiram tomar a receita anual permitida com esses investimentos aí na casa dos 2,1 bilhões de reais, com o investimento que eles pretendem fazer aí em torno, então, na casa dos 16,4 bilhões de reais, tá certo? E aí, a gente vai ver aqui, então, o nosso fluxo de caixa do ano de 2024. Então, note, saiu lá de
um EBITDA, né, de 21,4 bi, e aqui no final a gente está tendo então 16,6 bi de caixa líquida, não é isso? Então, em 2024, os recursos gerados pelas atividades operacionais atingiram 20,2 bilhões e tivemos um fluxo de caixa livre na casa dos 12,9 bilhões. Então, notem então aqui o fluxo de caixa livre na casa dos 12,9 bilhões, beleza? E aí, então, a gente vai olhar então o fluxo de caixa do primeiro TRI. Então, a gente teve um fluxo de caixa livre aqui de 4,2 bi. Se a gente fizesse essas contas, então, a gente pode multiplicar 4 vezes 4, dá 8 vezes 2, 12, 8 vezes 2 dá 16, não é isso? 16, o ano passado foi 13, né? Então a gente teria então um ganho aqui, um aumento de 3 bi no fluxo de caixa livre, que é o que eles acabam distribuindo de proventos, né? Então vamos dar uma olhada então na dívida que eles têm. Eles possuem uma dívida confortável, então está sendo negociada aí 1,7 vezes o EBITDA, certo? Mas, pessoal, tudo bem que o cronograma aqui está bom para pagar, né? Estou com 30 bi de caixa, eles têm todos esses anos aqui para poder pagar em torno de 8 bi por ano de dívida. Mas, pessoal, eles têm 30 bilhões de dívida, tá? É muita coisa, tá, pessoal? Eles têm 30 bi de dívida, tá? Ou para longo prazo, perdão, 39 bilhões de dívida para pagar no longo prazo. É uma coisa que me deixa um pouco desconfortável, apesar desses indicadores positivos e esses problemas pontuais, né? E aí, então, a evolução da estratégia de comercialização. Então, o que, que a gente pode notar aqui? A mesma coisa que a gente viu na CEMIG, a mesma coisa que a gente viu na Copel. Todos os grandes geradores de energia hoje, eles estão se preparando para a abertura do mercado livre de energia para as pessoas físicas. Se você não viu o vídeo da Copel, o vídeo da Copel e o vídeo da CEMIG, vou te reiterar para você assistir esses vídeos, porque a partir de 2029, qualquer consumidor, pessoa física no Brasil, poderá escolher de quem comprar a energia e não ficar restrito apenas à distribuidora local, tá? Então, a partir de 2029, todos nós poderemos escolher de quem comprar a energia e os preços serão flutuantes, livremente negociados, tá certo? Então, as operações de geração e transmissão com novo foco na comercialização de energia no mercado livre, tá? Hoje, então, o mercado livre só para grandes consumidores de energia é o que a gente chama de grupo A. E aí, portfólio completo de soluções, fortalecimento de práticas de ESG, incentivando a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias. E aí tá aqui então a DRE do último TRI, né? Vocês podem ver então encargos sobre o custo da rede elétrica. Deixa eu ver aqui o ponto principal que a gente pode olhar, então, seria aqui, ó, encargos setoriais, tributos, receita bruta, e lá no final a gente tem o nosso lucro líquido bem pequeno aqui no pedaço. E aí a gente tem então um estudo sobre a Genial. Eu peguei duas casas de análise, tá, pessoal? Peguei a Genial e peguei o BTG, tá? E o que, que eles estavam comentando então na ocasião do balanço do primeiro TRI, né? Que a empresa reconheceu que a estratégia comercial adotada gerou perdas na liquidação de energia, ainda de acordo com a teleconferência. A empresa ainda possui em seu portfólio volume de energia comercializada em condições pouco atrativas, ou seja, eles firmaram contratos com o valor do megawatt-hora muito baixo, tá? E aí, às vezes, quando você tem que mudar de um submercado para o outro, você tem que pagar uma espécie de pedágio, você tem que pagar uma espécie de frete. Se o linhão não estiver disponível para você mandar essa energia para o Sudeste, você tem que acabar comprando no mercado local. E é isso que eles estão explicando aqui na parte de baixo. Então, à medida que os preços de energia começam a melhorar, a empresa decidiu adotar a estratégia de vender a energia no subsistema da região sudeste, que os valores são negociados em torno de 180 a 190 reais o megawatt-hora. Na hora de entregar essa energia, então, existiam restrições nas linhas de transmissão da região nordeste para a região sudeste. Sem conseguir entregar energia gerada pelo outro subsistema, a empresa precisou comprar energia no subsistema local, no caso na região sudeste, onde os PLDs ficaram na casa dos R$ 300 o megawatt-hora, ou seja, eles tomaram prejuízo porque eles poderiam estar vendendo essa energia produzida no nordeste para o sudeste por algo em torno de 180 a 190 e eles tiveram que comprar de última hora, então, a energia no Sudeste por R$ 300 megawatt-hora. É basicamente isso que foi o problema no trimestre e aonde eles acabaram tomando fumo nesse TRI, beleza? Mas tanto a Genial quanto
o BTG, eles recomendam compra, tá? Hoje para o papel, olhando um horizonte de médio prazo, tá? Então note, hoje realmente então, a estimativa de dividend yield então, seria na faixa dos 5,2%, mas lá para 2026 e 2027 estaria então na casa dos 7 a 10%. Pessoal, eu não seria tão otimista assim na hora de comprar uma empresa que possui a produção 2/3 de geração, sendo que hoje nós temos um problema de transmissão de energia com leilões que estão a caminho, com custos bastante altos de investimento na parte de transmissão. Então eu olharia com mais carinho então para uma Taesa, por exemplo, né, uma ISA, esses caras que fazem mais a parte de transmissão como uma boa empresa para você ter na parte de elétrica, tá? Porque esses problemas de curtailment, eles não são facilmente resolvidos, tá? Isso é um grande problema de escoamento de energia no Brasil, que não é facilmente resolvido e vai levar bons anos. Então eu não esperaria um dividendo muito alto nas empresas que estão muito concentradas em geração aí até pelo menos 2030, tá, pessoal? Porque é um investimento alto que vai gerar frutos lá na frente e não agora, tá bom? Bom, no vídeo de hoje é isso. Me comenta aí o que vocês acham. Se vocês estão investindo na Eletrobras. Se você tem alguma dúvida, alguma crítica, e não se esqueça de curtir, compartilhar, comente novamente, ative o sino das notificações e até o próximo vídeo. Grande abraço.